Nesta videoaula, nós vamos aprender aqui como criar textos e configurá-los aqui dentro do AutoCAD. Mais importante do que criar um texto é você saber a dimensão correta que esse texto tem que ter, o tamanho dele, a altura, enfim, todas essas configuraçõezinhas básicas. Aqui a gente já tem a nossa plantinha finalizada, né? E vendo aqui nela a gente consegue perceber algumas coisinhas. A parte do texto, geralmente o nome do ambiente, ele costuma ser maior, porque é o que chama mais atenção, o que tem que chamar mais atenção ali, né, no caso. E a parte aqui da área costuma ser menor. Os textos aqui de indicação das janelas, portas e afins com as dimensões, aqui no caso não está indicado. Mas esse texto ele também tem uma altura e ele costuma ser mais ou menos da altura do tamanho da área ou um pouca coisa menor, né? Mas como que a gente cria, como a gente configura os textos de acordo do que a gente precisa, né? Tem uma tabelinha que eu costumo seguir, que eu acho ela bem interessante, e eu vou mostrá-la para você aqui agora, que é essa aqui. É de uma apostila que eu tenho, e eu vou deixar essa tabela disponível no grupo do Telegram. Então, se você ainda não está lá no final dessa aula, clique no link que está na descrição deste vídeo e acesse o grupo do Telegram para você pegar essa tabelinha e usar como base aí para todos os seus projetos, tá? Aqui essa tabelinha, ela é em metros, tá? Para projetos em metros. E a dimensão aqui, no caso, ela varia de acordo com a escala, tá? Essa tabela você pode seguir de acordo com a planta baixa de 1:50. Então, se a sua escala for diferente disso, essa dimensão, ela altera também, tá bom? Mas eu, geralmente, costumo projetar 1:50, a maioria dos projetos. Só quando o projeto é muito grande, que aí eu uso a escala 1:100. Aqui no caso, então, o nome dos compartimentos seria o nome da área, né, o nome do ambiente. Aqui a área do compartimento seria o tamanho, né, dessa área, a dimensão das janelas, a dimensão das portas, o tamanho dos textos das cotas e textos auxiliares. Textos auxiliares seria aqui, então, no caso, alguma chamadinha ou alguma coisa assim do tipo, tá? Então, eu geralmente uso bastante essa tabelinha porque ela tem uma dimensão que fica bacana ali no projeto. Agora, como a gente cria, como a gente configura isso dentro do AutoCAD? Toda vez que a gente vem aqui no AutoCAD, vamos supor que você abre ele tá na aba Home, né? A parte de textos, ela fica aqui na aba Annotate. Aqui dentro ele dá a opção, né, de textos. E clicando aqui, você tem a opção de criar os textos. Tem duas opções aqui, Multiline Text ou Single Line. Bom, qual é a diferença desses dois, né? Se eu venho aqui e clico em Single Line, vou criar um texto que vai dentro dessa área. Primeiro aqui eu vou especificar o ponto de início desse texto, né? O ponto final. E aqui a rotação dele, vai ser assim mesmo. E aí agora aqui eu vou pôr, sei lá, escrever Gisele, Enter Gisele, Enter Gisele. Agora, se eu sair do texto, cada texto que eu criei aqui, ele vai criar uma caixinha individualmente. Então, toda vez que eu dou um Enter, ele cria uma nova linha, tá? Ele não cria ali, tipo, os textos tudo junto. Então, cada um desse aqui virou um texto independente. Quando eu crio aqui o Multiline Text, se eu clicar aqui, fizer minha caixinha e escrever Gisele também várias vezes, no final, quando eu sair do comando, os textos eles vão ficar todos juntos. Então, essa é a diferença aqui do Multiline Text e do Single Line, tá? Então, apagando aqui. Agora, como a gente faz para configurar o estilo do texto, né? Como a gente faz para configurar a altura do texto e tudo mais. Se a gente vir aqui e clicar nessa parte de texto, ele dá algumas opções, né? Você deixar ele de acordo com o texto corrente ou escolher um layer, né, específico. Você pode tanto deixar o layer já que você já criou o texto para não correr o risco de fazer o texto num layer errado, né? Ou você pode vir aqui e configurar quando você for inserir um novo texto, deixar o layer texto selecionado. Então aqui dentro da aba Annotate, se eu clicar nessa setinha aqui no cantinho, ele vai aparecer todos os estilos de textos que eu tenho dentro do meu projeto. E agora, como que a gente configura um novo estilo, né? Eu sempre uso como base o estilo Standard, então selecionando ele eu venho aqui em New. E aí eu vou criar um novo estilo. Como eu já tenho aqui o ambiente e áreas já criado, eu vou criar aqui, olha, nome do ambiente e dar um OK. E agora, com base na tabelinha, eu coloco aqui a altura dos textos. Então, o nome dos ambientes, ele é entre 0,14 e 0,17. No caso, eu gosto de usar 0,15, então eu sempre pego uma dimensão ali meio intermediária, tá? Não esqueça, isso levando em consideração a escala 1:50. Então aqui eu dou 0,15, o fator de escala dele fica 1 mesmo, e aqui eu continuo com 0, que vai continuar, né, sem ângulos, e pronto. Aqui eu já não mudo mais nada, aqui já tá no Arial certinho, fonte regular, que é o normal,
e dou um aplicar. Pronto, já configurei o meu texto. Agora, a parte de áreas, objetos, enfim, eu faço a mesma coisa. Aqui eu ponho o nome, dimensão, área, dou um OK. E agora, as dimensões da área, geralmente ela fica entre 0,10 e 0,14. Eu costumo usar 0,10 mesmo, porque eu gosto do texto menorzinho. E aqui eu dou a mesma coisa, um aplicar, OK. Fechei. Agora, para inserir o texto, eu venho aqui e seleciono o que eu criei, né? No caso aqui, olha, nome, área, e vou colocar o nome do texto, né? Eu sempre uso o Multiline Test, eu acho mais simples. E aí agora eu só crio a caixinha aqui. Esse aqui vai ser o dormitório 2, então eu venho aqui e digito dormitório 2 e pronto. O texto já foi criado aqui, agora eu posso simplesmente selecionar ele e copiar para os outros ambientes. Então, copiando aqui para os outros ambientes, eu consigo colocar, só mudar o nome deles, né? Então fica muito mais fácil quando você cria e tem tudo configuradinho. E essa configuração você pode utilizar em vários outros projetos. Você pode copiar, não precisa ficar sempre configurando aqui o texto. Se você copiar esse texto, se você fizer um projetinho modelo, deixar ele ali disponível sempre para que você precisar, você copiar informações dele, fica muito mais fácil, né? Quando você for fazer os outros projetos, não precisa ficar criando tudo do zero. Então você pode simplesmente selecionar ele, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no seu projeto que você estiver trabalhando atualmente. Então agora que a gente já criou o nome da área, aqui a parte, né, para criar a área, a gente vem no dimensão de área, clica ali também no Multiline Test e só seleciona aqui a opção de onde a gente vai pôr a área. Então aqui a gente põe área igual a xxx, que a gente ainda não calculou, né? Então fica assim a parte da dimensão. E você pode usar, né, aqui de acordo com a tabela, num tamanho dele até 0,14. Se você achou que ficou muito pequeno com 0,10, você pode aumentar também. Só não pode fugir muito disso, que senão fica muito desproporcional. E também vai variar, né, de acordo com o tamanho do seu projeto, se a informação for ficar muito pequena e tudo mais. Então é importante você levar todos esses pontos em consideração. Então agora que a gente criou o texto da área aqui, como a gente faz para calcular essa área, né? Como que a gente calcula ela aqui dentro do AutoCAD? É muito simples, a gente utiliza um comando chamado área. Nossa, ó! Como a gente faz para ativá-lo, né? A gente digita AA no teclado, Enter, e aí ele vai aqui pedir para você especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser esse aqui, e aí eu venho fazendo isso em todos os pontos, e ele vai criando essa telinha verde. Depois que eu clico em todos os pontos, eu dou um Enter de novo, e aí ele vai aparecer aqui embaixo, na caixinha de comandos dele, né, a área aqui do ambiente. Então, no caso, aqui a área deu 9.15. Então, eu venho aqui na parte de área e digito 9,15 metros quadrados. Opa! Pronto, e é assim que você faz o cálculo da área de todos os ambientes. Aqui você pode deixar tanto A ou escrever área mesmo. Depois que você escreveu, você só ajeita aqui e pronto. E você pode fazer isso para todos os ambientes. Então, para calcular a área é bem simples, né? E para criar os textos também mais simples ainda. Nessa videoaula é isso. Se você ainda não assistiu as outras aulas, corre lá, acessa toda a playlist e assiste tudo do comecinho, porque você vai aprender bastante nessa série de videoaulas do curso gratuito de AutoCAD, tá? Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um joinha se esse vídeo te ajudou. E encontro você na nossa próxima videoaula.